Nunca me esquecerei o dia em que vi a garota da igreja pela primeira vez. A luz da tarde atravessava os vitrais coloridos, pintando a nave com tons dourados e rubros. E eu, acostumado com a vida de festas, carros e roupas caras, senti algo que jamais imaginei sentir. Silêncio diante de uma presença que me paralisava. O cheiro de incenso misturado com o perfume delicado de flores frescas preencheu o ar, e o som suave do órgão parecia tocar diretamente meu coração, acordando algo adormecido em mim. Eu, Min Jun, filho de um dos homens mais ricos da Coreia, sempre acreditei que dinheiro podia comprar tudo. Mas ali, naquele instante, descobri que existia algo que não podia ser comprado. Ela se chamava Seyeon. Os cabelos negros e brilhantes caíam em ondas suaves sobre os ombros, e os olhos dela, castanhos profundos, quase mel, brilhavam com uma luz de paz e sinceridade que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando nossos olhares se encontraram, senti um frio na barriga e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de que Deus tinha colocado aquela pessoa na minha vida com um propósito. Foi estranho, porque até então, minha vida era feita de festas em iates, jantares luxuosos e promessas vazias de diversão. Mas Seyeon era diferente. Minha primeira tentativa de me aproximar foi pura arrogância disfarçada de charme. Ofereci-lhes flores e convites para eventos de elite. Ela riu, gentil, mas recuou, e suas palavras ainda ecoam na minha mente. A fé é mais preciosa do que qualquer riqueza, Min Jun. Fiquei irritado, confuso, e pela primeira vez senti que não poderia simplesmente comprar o que queria. O mundo que eu conhecia começou a se mostrar insuficiente, vazio diante de algo maior. Naquele momento, percebi que havia duas realidades, a que eu vivia e a que ela vivia, baseada em valores que eu sequer compreendia. Ao sair da igreja, senti uma brisa fria tocar meu rosto, trazendo consigo o cheiro da chuva que começava a cair. Gotas grossas escorriam pelo meu casaco caro, mas, estranhamente, não me incomodavam. Cada passo que eu dava parecia me afastar de minha zona de conforto e me aproximar de algo invisível, algo que Seyeon carregava e que eu precisava descobrir. A dúvida e a curiosidade começaram a me consumir, e pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Medo de não ser capaz de alcançar algo verdadeiro, algo que não podia ser comprado. Enquanto dirigia meu carro esportivo pelas ruas molhadas, meus pensamentos estavam entaranhados entre lembranças de festas e aquele olhar cheio de fé e simplicidade. Perguntei a mim mesmo em silêncio, se algum dia eu poderia mudar. Naquele instante, uma frase da Bíblia que havia ouvido em alguma ocasião me veio à mente, quase como um sussurro. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus 6:21. Eu precisava descobrir qual era o verdadeiro tesouro da vida. E Seyeon, sem perceber, havia se tornado meu espelho para essa busca. Mas a vida, como sempre, tem formas de testar nossos sentimentos. No instante seguinte, recebi uma ligação do escritório. Meu pai estava doente e uma crise financeira inesperada ameaçava meu império. O coração disparou, não pelo medo de perder dinheiro, mas pela sensação de que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu não podia controlar. Algo me dizia que Seyeon estava ligado a tudo isso, que minha jornada não seria apenas de riqueza ou de conquistas superficiais, mas de transformação real. No final do dia, sozinho no meu quarto enorme, com a chuva tamborilando na janela e o cheiro de madeira molhada entrando pelo ar, percebi que a vida estava me oferecendo uma escolha: continuar vivendo para satisfazer minha vaidade ou descobrir o que realmente importa. A dúvida me consumia e pela primeira vez senti o peso da oração. Fechei os olhos e murmurei: Senhor,
Se existe algo mais verdadeiro do que tudo que eu conheço, me mostre. E então, algo mudou. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira transformação começaria de um jeito inesperado, chocante, e que meu coração seria confrontado com escolhas que jamais imaginei enfrentar. Algo maior estava prestes a acontecer. Algo que poderia destruir tudo o que eu conhecia ou me levar a encontrar um tesouro que jamais poderia ser comprado. Nunca imaginei que um simples encontro pudesse mudar a forma como eu respirava. Mas Seu Yan se tornou a presença constante nos meus pensamentos. Naquele dia, decidi ir à igreja novamente, não com a intenção de impressioná-la com riqueza ou presentes, mas para tentar compreender o que havia no brilho dos olhos dela que me deixava inquieto. A brisa suave da manhã trazia o cheiro de flores do jardim da igreja e o canto distante de pássaros, misturando-se ao perfume leve do incenso que preenchia o saguão. Cada passo meu parecia ecoar dentro do meu peito, como se meu coração estivesse sussurrando: algo maior está por vir. Ao entrar, encontrei Seu Yan sentada na primeira fileira, folheando um pequeno caderno de oração com atenta silência. Ela mal levantou o olhar quando cheguei, e aquele gesto me deixou curioso. Eu estava acostumado a ser notado, desejado, mas ela parecia imune a qualquer charme superficial. Sentei-me a alguns bancos de distância, observando cada movimento dela, a maneira delicada como tocava as páginas, o leve franzir da testa quando lia, o sorriso suave quando encontrava algo que a emocionava. Era impossível não sentir que Deus estava presente naquela simplicidade. E pela primeira vez, percebi que fé podia ser uma força maior que todo o dinheiro do mundo. Durante o culto, a voz firme do pastor ecoava pelo salão, mas meu foco estava nela. As palavras de João 3,16 surgiram na minha mente enquanto observava seu rosto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como era possível que algo tão profundo pudesse irradiar de alguém tão simples? A sensação de paz que emanava dela contrastava com o vazio das minhas festas, das risadas superficiais, do consumo constante de bens que não enchiam meu coração. Quando o culto terminou, tive coragem de me aproximar. Meu coração disparava, como nunca antes, e a chuva fina que começava a cair lá fora criava um perfume fresco e úmido que parecia envolver nossa conversa. Seu Yan, posso caminhar com você até em casa? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Ela hesitou por um instante, e aquele silêncio foi um peso delicioso, um convite velado que só Deus poderia ter colocado em nosso caminho. Ao aceitar, senti um calor estranho ao perceber que a distância entre nós diminuía, mas o muro da fé dela permanecia intacto, intransponível para qualquer riqueza ou poder. Enquanto caminhávamos, os sons da cidade se misturavam com o barulho da chuva pingando nos guarda-chuvas e nas folhas das árvores. Eu, acostumado com carros de luxo e música alta em festas intermináveis, estava agora absorvendo cada detalhe. O cheiro de terra molhada, o som da água correndo pelos bueiros, o toque acidental de nossas mãos ao passar o guarda-chuva. Um arrepio percorreu meu corpo e uma confissão silenciosa surgiu no meu coração. Eu estava me apaixonando não pelo que podia oferecer, mas pelo que ela representava: fé, pureza e uma força que eu nunca conheci em mim mesmo. Quando chegamos à porta de sua casa, ela parou e nossos olhares se encontraram de uma maneira que falava mais do que palavras. Obrigada por caminhar comigo, Minjun, disse, com um leve sorriso, mas não era educação. Havia sinceridade. Eu senti o peso das minhas intenções anteriores desmoronarem, substituídas por algo genuíno, algo que precisava ser cultivado com paciência e respeito. A sensação de que Deus estava guiando cada passo se tornou impossível de ignorar. Mas a vida tinha seus próprios planos. No instante em que me despedi e comecei a caminhar de volta, meu celular vibrou com notícias que me fizeram parar no meio da rua molhada. Uma das empresas de meu pai sofria uma fraude massiva e tudo que tínhamos construído estava a ponto de desmoronar. Um frio percorreu minha espinha
e percebi que enquanto meu coração começava a aprender o valor da fé, minha vida material ameaçava ruir. O suspense era sufocante. Será que eu conseguiria sobreviver sem minhas riquezas e ainda manter o que estava começando a florescer entre seu Yan e eu? Sozinho, encostado em um muro, sentindo a água escorrer pelo meu rosto misturada com a chuva, murmurei uma oração curta, quase desesperada. Senhor, se a vida está me tirando tudo o que conheço, me dá força para aprender o que realmente importa e me ajuda a não perder o que meu coração começou a valorizar de verdade. Um relâmpago iluminou a rua e naquele instante senti que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia testar minha fé, meu amor e minha capacidade de mudança de uma maneira que jamais... Nunca imaginei que a vida pudesse me colocar em uma encruzilhada tão cruel tão cedo. Desde o dia em que comecei a caminhar ao lado de Xiao Yan, minha existência se tornou uma batalha silenciosa entre o que eu conhecia, riqueza, poder, status e algo que eu ainda não sabia nomear, mas que pulsava dentro de mim a cada vez que seus olhos cruzavam os meus. Aquela semana começou com chuva e terminou com tempestade, tanto no clima quanto no meu coração. A sensação de vulnerabilidade que senti era nova e estranha, mas ao mesmo tempo inebriante. O aroma de terra molhada após a chuva misturado com o cheiro doce das flores do jardim da igreja me acompanhava, e cada vez que respirava fundo, sentia a presença de algo maior do que eu tentando me guiar. No escritório da família, a tensão era palpável. Meu pai, doente e fragilizado, me olhava com um misto de cobrança e medo. E as notícias das fraudes financeiras se acumulavam na minha mesa como nuvens escuras prestes a desabar. Eu, acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro, agora me via impotente diante de decisões que exigiam mais fé do que riqueza. Minha mente, no entanto, não conseguia se desligar de Xiao Yan. Cada lembrança da sua voz, cada gesto delicado que eu testemunhei, parecia me impulsionar a buscar não apenas uma solução para os problemas materiais, mas uma transformação interna que eu nunca imaginei desejar. Na igreja, naquele domingo, a vi novamente. Ela cantava no coral e sua voz era como um bálsamo sobre minha alma. Eu sentei discretamente no fundo da igreja, tentando não ser notado, mas meu coração se apertava a cada nota que ela entoava. Quando nossos olhares se cruzaram, algo silencioso passou entre nós. Uma conexão que não dependia de palavras. Eu queria me aproximar, mas ao mesmo tempo sentia um muro invisível que separava o nosso mundo do dele. O desejo de conhecê-la mais profundamente e o medo de ser rejeitado se misturavam em minha mente, criando um turbilhão de emoções que eu ainda não sabia controlar. Após o culto, decidi me arriscar. Xiao Yan, você poderia me ensinar a meditar sobre as escrituras? Quero entender melhor o que você sente quando ora. Ela me olhou por um instante, avaliando minha sinceridade, e finalmente concordou com um leve aceno. Caminhamos até o pequeno jardim atrás da igreja, onde o sol começava a perfurar as nuvens da tarde e a brisa suave fazia as folhas das árvores dançarem. O perfume de flores silvestres misturava-se com o cheiro da grama molhada, criando um ambiente quase mágico. Sentamos lado a lado em um banco de madeira e, ao abrir a Bíblia que ela trouxe, senti que estava entrando em um mundo que jamais conheci. Um mundo onde cada palavra carregava vida, esperança e um amor que não poderia ser comprado. Enquanto ela explicava passagens de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, senti uma força nova invadir meu peito. Cada olhar que eu lançava para Xiao Yan era carregado de desejo, mas também de respeito. Pela primeira vez, percebi que o verdadeiro poder não estava no meu dinheiro, mas na fé que poderia me sustentar nos momentos mais sombrios. Ela, sem perceber, se tornou minha professora, meu espelho e minha inspiração. Cada toque acidental de nossas mãos ao virar a página, cada sorriso tímido, enviava ondas de calor e esperança que me deixavam confuso e ansioso ao mesmo tempo. Mas a vida, como sempre, gosta de testar nossos limites. Quando retornava para casa naquela tarde, recebi uma ligação que fez meu coração parar. A empresa estava à beira da falência. O mundo que eu conhecia estava desmoronando e minha primeira reação foi desespero. No entanto, ao fechar os olhos, lembrei-me das palavras de Xiao Yan, do cheiro do jardim, do silêncio sagrado da igreja e da paz que sentia em sua presença. Pela primeira vez,
respirei fundo e murmurei: Senhor, me dá coragem para enfrentar isso, não com raiva, mas com fé. Ao chegar em casa, encontrei um pacote luxuoso na porta. Um último presente da minha vida antiga, enviado por um parceiro de negócios tentando me seduzir de volta ao mundo de luxo e influência. A tentação era intensa, mas algo dentro de mim se recusava a aceitar. Foi nesse instante que percebi que a verdadeira batalha não era contra a falência ou os problemas materiais, mas contra o velho Min-jun, que acreditava que tudo poderia ser comprado. Uma tempestade começou a rugir lá fora, trovões e relâmpagos iluminando meu quarto enquanto eu encarava o pacote. A sensação era de suspense absoluto. Eu poderia ceder à tentação ou finalmente abrir espaço para a transformação que Seo-yeon, sem perceber, havia iniciado. No momento em que toquei o pacote, uma brisa fria entrou pela janela e senti como se Deus estivesse sussurrando: escolha o que verdadeiramente importa. Meu coração batia descompassado, misturando desejo, medo e esperança. Algo estava prestes a acontecer, que iria testar não apenas a minha fé, mas também o futuro do que eu começava a construir com Seo-yeon. E eu ainda não sabia que cada decisão minha teria consequências profundas, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Você estaria disposto a abrir mão do que parece valioso para descobrir o que Deus realmente quer ensinar ao seu coração? Nunca pensei que a vida pudesse me derrubar tão rápido, mas naquela noite a realidade me atingiu como um vendaval. A empresa do meu pai, que parecia inabalável, estava à beira do colapso total. Contratos cancelados, dívidas acumuladas, parceiros virando as costas, tudo desmoronando diante dos meus olhos. O cheiro de madeira molhada da chuva que entrava pela janela misturava-se com o aroma de papel queimado das planilhas que meu assistente entregava, criando uma sensação sufocante de desastre iminente. Eu, Min-jun, acostumado a controlar cada detalhe com riqueza e poder, sentia-me impotente, vulnerável. E como se não bastasse, meu coração continuava preso a Seo-yeon, a garota que me mostrava que existia algo maior que qualquer fortuna. No dia seguinte, a chuva persistia, fina, constante, e parecia refletir meu estado emocional. Dirigi até a igreja, não para procurar soluções, mas para sentir um pouco da paz que ela irradiava. Quando a vi, toda a minha ansiedade desapareceu por alguns segundos. Ela estava ajudando crianças a decorar versículos da Bíblia, rindo e sorrindo, sua alegria simples e genuína, me lembrando que ainda existia bondade neste mundo. O cheiro doce de flores do jardim da igreja, a textura áspera do pergaminho que segurava, o calor do seu sorriso, tudo isso me envolvia, e eu me perguntei como alguém tão simples poderia ser tão poderosa sem precisar de nada material. Decidi ser honesto com ela. Convidei-a para caminhar pelo jardim atrás da igreja sob a chuva leve que molhava nossos cabelos e roupas. Seo-yeon, preciso te contar algo. Comecei sentindo minhas mãos tremendo. Ela olhou para mim com atenção e silêncio, e cada gota de chuva que escorria pelo seu rosto parecia iluminar seus olhos castanhos com uma luz de compreensão que eu não merecia. Expliquei sobre a falência, sobre a humilhação, e sobre como, pela primeira vez, minha vida parecia não ter controle algum. Ela não me ofereceu soluções, apenas segurou minha mão com delicadeza e naquele toque senti algo que jamais senti antes. Conforto puro, um amor silencioso que não dependia de status ou dinheiro. Enquanto caminhávamos pelo jardim molhado, ela me contou sobre o valor da fé verdadeira, sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Citou Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A cada palavra, eu sentia meu coração se abrir. Percebia que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas no coração. Cada toque, cada olhar, cada sorriso dela se tornou uma âncora, algo que me puxava para fora da escuridão. A tensão entre nós aumentava, mas agora era diferente. Era baseado em conexão, respeito e descoberta de algo maior que nós mesmos. Então,
No mesmo dia, eu recebi a visita inesperada de um antigo amigo, Jairen, que ainda vivia mergulhado em festas e negócios escusos. Ele ofereceu uma solução rápida para os meus problemas financeiros: voltar a usar poder e influência, manipular contratos, enganar parceiros. E, para minha surpresa, um pensamento egoísta me fez hesitar. O choque emocional foi imediato. Eu poderia ceder à velha vida e recuperar tudo, ou continuar no caminho que Seião me mostrava, onde cada vitória dependeria de fé, coragem e amor verdadeiro. Seião percebeu o meu conflito. Seu olhar não era de julgamento, mas de esperança. Ela sussurrou: Minjun, Deus nunca falha com aqueles que confiam nele, mas você precisa decidir: quer a segurança do mundo ou o tesouro da fé? Essas palavras perfuraram meu coração. O frio na barriga, o toque suave de sua mão, o cheiro do jardim e a sensação da chuva em nossos corpos criaram uma mistura de romance, tensão e aprendizado que me fez compreender que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Eu estava sendo chamado a amar não apenas ela, mas também a fé que ela representava, a coragem de mudar e a força para enfrentar a vida sem atalhos. Enquanto nos despedíamos, um trovão mais forte quebrou o silêncio e a chuva aumentou, molhando nossas roupas. Seião olhou para mim com uma expressão que dizia: confie. E naquele instante, senti que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que testaria não apenas meu amor por ela, mas também minha capacidade de transformar minha vida completamente. Nunca pensei que pequenas mudanças pudessem fazer meu mundo desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo, mas foi exatamente isso que começou a acontecer. Após o encontro com o So-yeon sobre a chuva, senti que cada fibra do meu ser estava sendo testada, moldada, confrontada com escolhas que iam muito além de riqueza ou prestígio. Acordei naquela manhã com um cheiro doce de café recém-passado, mas diferente de antes, ele não me despertava apenas fisicamente. Parecia também despertar minha consciência, minha alma. O vento frio da manhã entrava pela janela do meu quarto, misturando-se ao aroma da cidade acordando, e eu percebi que a vida que eu conhecia não existia mais como antes. Decidi pela primeira vez fazer algo simples: ajudar. Saí às ruas, vestido de maneira modesta, sem carros de luxo, sem acompanhantes. Apenas eu e uma vontade inexplicável de mudar. Vi um senhor idoso tentando carregar sacolas pesadas e, sem pensar, corri até ele, segurando as sacolas com força nos braços. O cheiro do plástico molhado, misturado com a terra úmida, o toque áspero das sacolas e o sorriso surpreso do homem me fizeram sentir algo que dinheiro jamais me deu: satisfação pura e simples. E enquanto caminhava de volta para casa, senti o primeiro lampejo de transformação verdadeira. Não era apenas o meu coração se abrindo para So-yeon, era minha alma aprendendo o valor da humildade e do serviço, como Cristo ensinou. Na igreja, So-yeon me recebeu com aquele sorriso suave que sempre fazia meu peito acelerar. Myung-jin, você veio sozinho? Perguntou, e havia curiosidade misturada com a aprovação em sua voz. Sentamos no banco de sempre e ela começou a me ensinar sobre Filipenses 2, 3 a 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Cada palavra parecia penetrar minha mente como um clarão de luz em uma sala escura. Pela primeira vez entendi que a transformação não seria instantânea. Seria lenta, dolorosa e bela. E enquanto ela explicava, senti algo diferente. O toque acidental de nossas mãos ao folhear o caderno de orações, o leve encostar de ombros ao nos sentarmos próximos, o cheiro do shampoo dela, misturado com o perfume leve que ela usava. Todos esses detalhes criavam uma sensação de proximidade, que ia além do físico, que falava diretamente à alma. O romance crescia, mas agora era mais profundo. Não era desejo superficial, era admiração, respeito e atração baseada na fé. No caminho para casa, um evento inesperado me tirou da minha paz recém-descoberta. Encontrei Jaeon novamente, mas dessa vez acompanhado de homens com intenções duvidosas, oferecendo propostas ilícitas para salvar minhas empresas. Meu coração disparou, mas algo dentro de mim mudou. A hesitação que antes me levaria a aceitar a oferta
agora se transformava em resistência. Eu pensei em So-yeon, em seu sorriso, na fé dela, e algo na minha alma se rebelou contra a velha vida de manipulação e riqueza fácil. Ao chegar em casa, ainda molhado pela chuva que retornou sem aviso, abri o caderno que So-yeon me dera. Ela havia escrito uma pequena nota. Confie, mesmo que não entenda, Deus tem planos maiores do que os seus medos. Cada palavra vibrava o meu coração. Pela primeira vez senti que a fé e o amor verdadeiro poderiam ser maiores do que qualquer fortuna perdida. Mas junto com essa percepção veio suspense. Algo me dizia que o meu passado ainda me perseguia, que Jae-yoon e seus aliados não desistiriam facilmente e que minha fé seria testada de formas que eu ainda não podia imaginar. Antes de dormir, deitei-me ouvindo a chuva bater na janela, sentindo o cheiro de madeira molhada e folhas que a brisa trazia. Meu coração estava dividido entre medo, esperança e um novo tipo de desejo. O desejo de me tornar alguém melhor, alguém digno do amor de So-yeon, alguém que pudesse enfrentar a vida sem depender de riqueza ou poder, mas apenas na fé. Murmurei uma oração curta, pedindo coragem e paciência. Senhor, ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece desmoronar. Que meu coração siga o caminho do amor verdadeiro, como me mostra através dela. O suspense final do dia pairava no ar. Uma sensação de que meu mundo estava prestes a mudar mais uma vez, que desafios maiores estavam por vir e que a escolha entre o velho Myung-jin e o novo Myung-jin ainda definiria não apenas o meu destino, mas também o futuro do amor que começava a florescer com So-yeon. Algo estava prestes a acontecer, e eu sentia que o próximo passo seria decisivo para a transformação completa da minha vida. Você conseguiria abrir o seu coração e permitir que a fé e o amor mudassem sua vida, mesmo que o medo do passado ainda insista em assombrar você? Nunca imaginei que o amor e a fé pudessem ser tão deliciosamente dolorosos ao mesmo tempo. Naquela manhã, acordei com a sensação de que algo estava prestes a quebrar o equilíbrio que vinha tentando construir em minha vida. O vento frio atravessava a janela do meu quarto e trazia o cheiro da cidade molhada, uma mistura de terra úmida, fumaça distante e o perfume leve das árvores próximas. Cada respiração parecia carregar a tensão de um dia que seria decisivo e meu coração batia de forma acelerada, antecipando um confronto que eu não podia evitar. Se-yeon me havia convidado para passar a tarde ajudando na preparação de uma ação social organizada pela igreja, distribuir alimentos para famílias carentes. A ideia parecia simples, mas para mim era um teste. Meu orgulho, meu medo do desconhecido, minhas habilidades em lidar com a vida real sem riqueza ou influência seriam colocadas à prova. Quando cheguei ao local, a vi ocupada, sorrindo, distribuindo cestas com mãos delicadas, mas firmes. A visão dela, suada, com o cabelo preso por um simples laço, parecia irradiar luz própria, e cada gesto me dizia mais sobre o valor da fé e da generosidade do que qualquer lição que eu já tivera na vida. Enquanto ajudava a carregar caixas, senti o toque de suas mãos sobre as minhas, um contato breve, mas que me deixou arrepiado. O cheiro do arroz, da terra úmida do pátio da igreja, misturado com o aroma do perfume dela, criou uma sensação de proximidade que ia além do físico, parecia penetrar em minha alma. Um sorriso tímido surgiu em meus lábios e percebi que a verdadeira conexão não dependia de palavras, mas de compartilhamento, cuidado e presença. A tensão aumentava, porque embora estivesse aprendendo a amar de forma diferente, o medo de não ser suficiente ainda me perseguia. O conflito veio quando Jae-han apareceu inesperadamente, acompanhado de uma proposta tentadora e perigosa. Ele tinha informações privilegiadas que poderiam salvar as empresas da minha família, mas o preço era minha integridade e a confiança que Se-yeon depositava em mim. O som dos seus passos ecoando pelo pátio da igreja,
O olhar desafiador e o cheiro do álcool que sempre o acompanhava, misturado à fumaça de cigarro, contrastava com a pureza e a luz que Seon representava. Meu coração se dividiu. O que eu faria? Ceder à velha vida de riqueza e facilidade ou continuar no caminho da fé e do amor verdadeiro? Seon percebeu meu conflito antes mesmo de eu conseguir disfarçar. Seus olhos, profundos e sinceros, me acusavam silenciosamente. Escolha o que você realmente quer ser, Minjong. Não o que é fácil, mas o que é certo. Cada palavra que parecia ecoar em minha mente me trouxe à memória Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O peso da escolha era esmagador e senti lágrimas ameaçando cair, não de tristeza, mas de um misto de alívio e reconhecimento de que finalmente estava começando a crescer. Enquanto caminhávamos juntos pelo pátio da igreja após o evento, a proximidade física tornou-se mais intensa. Um toque acidental, o calor de nossas mãos se encontrando, o aroma da chuva que ainda impregnava o ar e o olhar profundo dela me faziam perceber que não era apenas o desafio externo que me testava, era meu próprio coração, minha capacidade de amar sem egoísmo, minha habilidade de confiar plenamente na fé e na transformação que Deus estava operando em mim. Cada instante com ela se tornava um passo na construção de uma nova vida, mas também uma batalha interna, porque a tentação, o orgulho e os medos do passado ainda estavam presentes, sussurrando dúvidas e medos. O suspense daquele dia culminou quando, ao final do trabalho voluntário, Jae-hyun apareceu novamente, desta vez deixando um envelope no banco onde nos sentamos. Sem palavras, ele partiu, mas seu gesto silencioso carregava uma ameaça. Informações que poderiam destruir o pouco que eu havia reconstruído e colocar em risco a confiança de Seon. O envelope pesado, o cheiro do papel e da tinta fresca e o som distante da chuva que ainda caía criaram uma atmosfera de tensão quase insuportável. Eu sabia que abrir aquele envelope seria o início de uma escolha que testaria meu amor, minha... Nunca imaginei que uma simples decisão pudesse desencadear uma tempestade tão intensa em minha vida. O envelope deixado por Jae-hyun não era apenas papel com tinta. Era um símbolo de tudo o que eu poderia perder se escolhesse o caminho do amor verdadeiro e da fé. Cada letra que li parecia cortar meu peito e arrancar pedaços do antigo Minjong, aquele que vivia cercado de riqueza, festas e egoísmo. O cheiro da tinta fresca misturado ao aroma da chuva que pingava do telhado me envolvia, criando uma sensação quase física de sufocamento. Minha mente girava em torno de uma pergunta cruel. Eu estava pronto para abrir mão de tudo que conhecia e abraçar uma vida de incertezas, guiada apenas pela fé e pelo amor de Seo-yeon? O dia amanheceu cinzento, com nuvens pesadas e vento frio atravessando as ruas de Seul. Cada passo que dei em direção à igreja parecia mais lento, mais consciente. Eu sabia que Seo-yeon me esperava, que seu sorriso e sua pureza continuavam sendo a luz que eu desejava alcançar. Mas o envelope pesava na minha mente como uma pedra. Quando eu a vi sorrindo para crianças e ajudando voluntários, senti uma mistura de admiração, culpa e medo. O perfume de suas flores do cabelo, o brilho de seus olhos e o som de sua risada, tudo parecia me dizer que eu não podia mais voltar atrás, mas a tentação ainda sussurrava em minha mente. Tentando me concentrar, sentei-me ao lado dela enquanto explicava um pouco das escrituras para uma criança que lutava para entender o texto. A sensação de proximidade, o toque de suas mãos guiando meu gesto, o cheiro de terra molhada no jardim e o calor de sua risada criavam uma mistura intensa de romance e conexão espiritual. Eu queria me perder naquele momento, esquecer os problemas, esquecer o envelope, esquecer até o mundo exterior. Mas o destino tinha outros planos.
Enquanto conversávamos, o telefone vibrou no meu bolso. Era meu pai. A situação financeira havia piorado drasticamente durante a noite, e agora não restava outra saída a não ser aceitar a ajuda ilícita de Jae-han para salvar a empresa. Meu coração disparou. A ansiedade e o medo me invadiram, e eu percebi que essa era a verdadeira crise. Não apenas de dinheiro, mas de caráter, fé e amor. Seu Yan olhou para mim, percebendo a tensão, e sussurrou: Min-jun, o que você vai escolher? Dinheiro ou fé? Medo ou amor? O tom dela não era acusatório, mas desafiador, e o peso dessas palavras esmagou meu peito. Enquanto caminhávamos pelo jardim, a chuva começou a cair novamente, fina e persistente. Cada gota parecia refletir minhas dúvidas e desejos contraditórios. O toque acidental de nossas mãos, o cheiro de chuva misturado ao seu perfume e a proximidade de nossos corpos criavam uma tensão emocional quase insuportável. Eu sentia desejo, mas também responsabilidade. Queria abraçá-la, mas precisava provar que meu amor não era baseado em riqueza, mas em fé e transformação. A confusão emocional era intensa. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia destruir tudo que estava começando a construir com seu Yan, e ao mesmo tempo, a minha própria integridade. A crise atingiu o ápice quando, ao abrir o envelope, percebi que ele continha informações que poderiam salvar a empresa, mas à custa de enganar parceiros e prejudicar inocentes. Meu coração disparou, minha mente girava e minha alma parecia dividida em 1000 pedaços. Seu Yan estava próxima e seus olhos capturaram cada nuance da minha batalha interna. O toque de sua mão no meu braço, o perfume de seu cabelo molhado pela chuva e o calor do seu corpo próximo, tudo isso contrastava com o frio da realidade que me empurrava para a tentação. Um relâmpago iluminou o céu cinzento e eu soube que o momento decisivo havia chegado. Enquanto eu segurava o envelope, o suspense era insuportável. Cada segundo parecia se alongar, cada batida do coração era um eco da escolha que definirá não apenas meu destino financeiro, mas também o futuro do meu amor e da minha fé. Eu sabia que a decisão seria a primeira grande prova da minha transformação. Ceder ao antigo Min-jun ou abraçar o novo, guiado por Deus e pelo amor puro de seu Yan. A tensão e o drama atingiam níveis máximos e eu sentia no fundo do peito que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria minha vida para sempre. Nunca vou esquecer aquele instante. A chuva caía forte. Cada gota um lembrete cruel de tudo que estava em jogo. Eu, Min-jun, acostumado a controlar cada detalhe da minha vida, percebi que a verdadeira batalha não estava fora de mim, mas dentro do meu coração. O envelope ainda repousava em minhas mãos trêmulas, e o peso da decisão era quase insuportável. A mistura do cheiro de papel molhado com o perfume suave de Seo-yeon, que se aproximava para me apoiar, formava um contraste que parecia simbolizar minha luta, o antigo mundo de tentação e riqueza versus o amor puro e a fé que eu estava começando a compreender. Quando ela colocou a mão sobre a minha, o toque foi delicado, mas carregado de força. O calor de sua pele parecia irradiar esperança, e seu olhar profundo me dizia sem palavras que eu não precisava enfrentar essa tempestade sozinho. Cada fibra do meu corpo vibrava entre o desejo de ser digno de seu amor e o medo de falhar, de ceder às antigas tentações. Senti o aroma de chuva e terra misturados com o perfume do cabelo molhado, o som da água caindo ao redor e o toque de suas mãos segurando as minhas com firmeza, como se me ancorassem à fé que eu ainda não tinha totalmente compreendido. Seo-yeon, percebendo meu conflito interno,
começou a falar suavemente sobre perseverança, fé e confiança em Deus. Citou Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cada palavra era como um raio de luz penetrando a escuridão dentro de mim. Pela primeira vez, senti que a transformação que eu tanto buscava não era apenas sobre mudar minha vida material, mas sim sobre renascer espiritualmente, aprender a amar verdadeiramente e confiar no plano de Deus. Enquanto caminhávamos pelo jardim da igreja, agora encharcados pela chuva, percebi algo que nunca antes havia sentido: uma entrega completa. Meu coração, que sempre buscou controle e segurança, começou a se abrir para algo maior, para a vulnerabilidade, para o amor puro e para a fé que não exige retorno imediato. Cada toque acidental de nossas mãos, o calor de nossos corpos próximos, o perfume dela misturado à terra molhada e ao vento frio da chuva, criavam uma atmosfera de romance e transformação que parecia transcender o mundo ao nosso redor. Mas a crise ainda não havia terminado. Ao voltarmos para a entrada da igreja, um telefonema inesperado trouxe notícias devastadoras. A falência de parte da empresa estava se consumando rapidamente, e a única solução imediata era aceitar a proposta ilícita de Jay-Hai. Meu coração disparou, mas algo dentro de mim havia mudado. Em vez de desespero que me teria dominado antes, senti uma calma estranha, um fio de esperança sustentado pelo que Seo-yeon me ensinava. Respirei fundo, olhando para ela, e percebi que minha escolha não seria apenas entre dinheiro e fé, mas entre o velho Min-jun e o novo Min-jun, aquele que desejava seguir o amor verdadeiro e a fé sem concessões. O suspense atingiu seu ápice quando Jay-Hai apareceu novamente, dessa vez na frente da igreja, me encarando com um sorriso que misturava a ameaça e provocação. Ele segurava um celular pronto para divulgar informações comprometedoras caso rejeitasse a proposta dele. O som da chuva caindo intensamente sobre os telhados, o perfume de Seo-yeon misturado ao cheiro de terra molhada e ao vento frio da chuva, tudo isso se tornou um turbilhão sensorial e emocional. Eu sabia que, naquele instante, minha vida, minha fé e meu amor seriam testados definitivamente. Antes de agir, fechei os olhos e sussurrei uma oração intensa, quase inaudível. Senhor, dá-me coragem para permanecer fiel. Nunca imaginei que a vida pudesse me colocar à beira do precipício de forma tão rápida e intensa. A chuva que caía incessantemente naquela noite parecia refletir cada tumulto do meu coração. Eu, Min-jun, acostumado a controlar tudo com riqueza e poder, agora sentia a verdadeira impotência diante do que mais importava: o meu amor por Seo-yeon e minha fé recém-descoberta. Cada gota de água que escorria pelo meu rosto misturava-se ao perfume dela, que ainda permanecia próxima, e ao cheiro de terra molhada do jardim da igreja. Tudo era sensorial, tudo me lembrava que esta era a batalha mais importante da minha vida. O romance entre nós atingia uma intensidade que eu jamais havia experimentado. Cada toque, cada olhar, cada palavra era carregada de emoção e significado. Seo-yeon segurava minha mão com firmeza, e o calor de seu toque me dava coragem, como se Deus estivesse falando diretamente através dela. Min-jun, você não está sozinho. O cheiro de seu cabelo molhado, o vento frio que nos envolvia e o som da chuva batendo ritmicamente ao nosso redor criavam um cenário cinematográfico perfeito, onde o amor e a fé se entrelaçavam em cada gesto. Pela primeira vez, percebi que amar de verdade significava entregar-se totalmente,
confiar plenamente e deixar que Deus guiasse cada passo. Mas a crise era inevitável. Jae-hyun não tinha intenção de facilitar as coisas. Ele apareceu diante da igreja com um olhar sombrio e um sorriso calculista, segurando o celular que poderia destruir tudo que eu havia reconstruído. Meu coração disparou. A ansiedade tomou conta e a sensação de estar entre duas forças opostas, o amor puro de Seo-yeon e a tentação de poder e dinheiro fácil, se tornou insuportável. Cada segundo parecia se estender, cada gota de chuva se transformava em um tambor que marcava meu destino iminente. Eu sabia que o momento decisivo havia chegado. Minha integridade, meu amor e minha fé estavam prestes a ser testados ao limite. Seo-yeon olhou para mim, seus olhos transmitindo confiança e esperança, e disse em um sussurro: Min-jun, Deus nos ensina a perseverar. Ele nos dá forças para resistir, mesmo que tudo ao redor pareça desmoronar. As palavras dela ecoaram em minha mente e pela primeira vez senti que a fé podia ser minha âncora. Fechei os olhos, respirei fundo e mentalmente pedi a Deus coragem para não ceder. O aroma da chuva, o calor de suas mãos e o som distante da cidade misturaram-se à sensação de que a próxima decisão definiria a minha vida, minha alma e o futuro do nosso amor. Quando abri os olhos, Jae-hyun estava cada vez mais impaciente, mas algo havia mudado em mim. Em vez de medo, senti determinação. Cada batida do meu coração me lembrava que a verdadeira riqueza não estava nos contratos, nas empresas ou no poder, mas no amor que eu sentia por Seo-yeon e na fé que começava a dominar minha alma. Com uma voz firme, disse: Não vou ceder, não desta vez. Deus me guia, e meu amor por Seo-yeon é mais forte do que qualquer tentação que você possa oferecer. O silêncio que se seguiu parecia amplificado pela chuva incessante, e um trovão distante marcou o início de uma mudança definitiva. O clímax emocional atingiu seu apogeu quando Seo-yeon se aproximou, abraçando-me suavemente. Senti o calor de seu corpo, o perfume misturado à chuva e o toque de suas mãos como um escudo que me protegia de todas as ameaças externas. Pela primeira vez, percebi que a fé não era apenas uma crença abstrata. Era força, era amor, era a âncora que me mantinha firme no meio da tempestade. O suspense ainda pairava porque Jae-hyun não havia desistido, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não era mais o mesmo Min-jun. A transformação estava completa e o romance com Seo-yeon atingia uma intensidade pura, profunda e verdadeira, fundamentada na fé e na esperança em Cristo. Enquanto caminhávamos juntos, molhados pela chuva, senti um turbilhão de emoções. Medo, amor, gratidão e esperança. Cada passo no jardim molhado, cada toque de nossas mãos, cada olhar intenso reforçava que a escolha que fizera, permanecer fiel ao amor e à fé, era mais correta. A tensão ainda não havia desaparecido, mas eu sabia que enquanto mantivesse Nunca imaginei que uma simples decisão pudesse definir tanto o rumo da minha vida. Mas ali estava eu, Min-jun, encarando as consequências de cada escolha que fiz. A chuva da noite anterior ainda deixava o chão molhado, e o cheiro da terra úmida, misturado ao perfume leve de Seo-yeon, criava uma atmosfera de renovação e esperança. O peso do envelope de Jae-hyun, a pressão de minha família e a lembrança do antigo Min-jun ainda me perseguiam. Mas havia algo diferente em mim. Eu não era mais aquele jovem egoísta, acostumado a manipular pessoas e situações. Cada passo que dei rumo à igreja naquela manhã carregava a firmeza de alguém que aprendeu a confiar em Deus e no amor verdadeiro. Quando cheguei, Seo-yeon estava organizando os últimos detalhes de uma ação social.
ajudando crianças e idosos com uma paciência e amor que me tiravam o fôlego. Seu sorriso me atingiu como um raio de luz e senti novamente aquele calor no peito que não se comparava a nenhum luxo ou riqueza que eu já havia conhecido. O toque de suas mãos enquanto me guiava para ajudar uma senhora idosa a levantar uma cesta, o perfume de flores no cabelo dela, o som das crianças brincando e o vento fresco misturado à chuva recente me envolviam em uma sensação de plenitude e propósito. Eu sentia que cada gesto, cada detalhe sensorial era um reflexo do que o amor verdadeiro e a fé em Cristo poderiam fazer em um coração transformado. As consequências das minhas escolhas começaram a se manifestar. Ao rejeitar a proposta de Jay Han, parte das empresas entraram em colapso, mas eu percebi que não perdia apenas dinheiro. Eu ganhava integridade, respeito e a confiança de quem realmente importava. Meu pai, inicialmente desapontado, começou a enxergar algo novo em mim: coragem, humildade e fé. O som da voz dele, com hesitação misturada com orgulho, ecoava em minha mente enquanto refletia sobre Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Cada palavra parecia confirmar que eu havia escolhido o caminho certo, ainda que fosse o mais difícil. O romance com seu Ian, que já vinha crescendo, atingiu uma nova intensidade. Ao ajudá-la a distribuir alimentos e organizar os voluntários, senti novamente o toque acidental de nossas mãos, o calor dos nossos corpos próximos e o perfume dela misturado ao cheiro de terra molhada e chuva recente. Cada gesto transmitia uma comunicação silenciosa de amor, confiança e fé compartilhada. Pela primeira vez, percebi que o romance verdadeiro não era sobre presentes, status ou palavras bonitas. Era sobre presença, cuidado, entrega e oração mútua. A intensidade emocional era profunda, quase tangível, e eu sentia que a fé consolidava nosso vínculo de forma única, preparando-nos para enfrentar qualquer desafio futuro. O suspense ainda pairava, pois Jay-Han não havia desistido totalmente. Ele havia tentado usar o dinheiro, o poder e a intimidação para me manipular, mas eu agora tinha uma âncora mais forte: Deus e seu Ian. Cada desafio que ele representava reforçava a minha fé e consolidava o amor que crescia entre nós. Pela primeira vez, senti que a transformação era real, profunda e duradoura. Eu não estava apenas resistindo ao mundo antigo. Eu estava construindo uma vida fundamentada em fé, amor e propósito. E cada momento ao lado de seu Ian reforçava que o caminho que escolhi era o correto. Enquanto caminhávamos juntos pelo jardim da igreja, encharcados pela chuva que começava a cessar, senti uma sensação de paz que há muito tempo não conhecia. O aroma da terra molhada, o calor das mãos dela nas minhas, o som distante da cidade despertando e a brisa fresca criavam uma atmosfera de esperança e recomeço. Fechei os olhos e sussurrei uma oração silenciosa: Senhor, obrigado por me mostrar que a verdadeira riqueza está no amor, na fé e na transformação que só Tu podes operar. Guia-nos para que possamos continuar juntos, firmes e iluminados por Ti. O suspense ainda existia, pois a vida sempre apresentaria desafios. Mas agora havia esperança, confiança e um amor consolidado que superava qualquer obstáculo. Nunca imaginei que uma jornada pudesse me levar do vazio e da arrogância a um amor puro, profundo e sustentado pela fé em Cristo. Eu, Min Jun, acostumado ao luxo, às festas e à superficialidade do mundo, agora sentia que cada momento da minha vida tinha sido preparatório para este instante. A manhã estava clara, com o céu tingido de tons dourados pelo sol nascente,
e o aroma da terra molhada após a chula preenchia o jardim da igreja. O calor do sol tocando minha pele, misturado ao perfume leve de Seoyan e ao som distante das crianças brincando, criava uma atmosfera de plenitude e renascimento. Seoyeon estava à minha frente, sorrindo com uma serenidade que irradiava fé e amor. Ao me aproximar, senti o toque de suas mãos, suaves, firmes, cheias de confiança. Cada gesto dela transmitia uma mensagem silenciosa: paciência, esperança e perdão. O calor que sentia ao segurá-la parecia atravessar minha alma, dissipando todos os resquícios do orgulho, medo e dor que antes me dominavam. Percebi que o verdadeiro amor não exige riqueza ou status, mas entrega total, fé, cuidado e a capacidade de se transformar por meio de Deus. Cada toque, cada respiração compartilhada e cada olhar transmitiam uma intimidade espiritual que ultrapassava o físico. Os últimos desafios ainda pairavam. Jae-yoon havia tentado destruir minha reputação e minha vida, mas suas ameaças agora pareciam pequenas diante da força que a fé e o amor verdadeiro me davam. A sensação de vitória não vinha de poder ou status, mas de integridade, coragem e transformação espiritual. Recordei Filipenses 4,13. Posso tudo naquele que me fortalece. A frase ecoou em minha mente como um lembrete de que tudo o que enfrentamos na vida pode ser superado com fé, mesmo as tempestades emocionais mais devastadoras. O romance com Seoyeon atingia seu ápice, mas de uma forma diferente de tudo que já experienciei. Não era apenas paixão ou desejo, mas entrega e presença. Cada toque de mãos, cada abraço apertado, o calor de nossos corpos próximos em meio à brisa suave, o perfume de seu cabelo, o som da natureza ao redor e a sensação de segurança e paz transmitida por sua presença criavam uma atmosfera de êxtase emocional e espiritual. Eu compreendi que este amor era um reflexo do amor de Deus por nós, puro, constante e transformador. Enquanto caminhávamos pelo jardim da igreja, senti uma gratidão imensa. Tudo o que passei, cada desafio, cada escolha difícil, cada momento de dor e dúvida, havia me levado a este ponto de plenitude. O sol tocava meu rosto, o perfume da chuva ainda impregnava o ar, e o toque das mãos de Seoyan continuava firme em minhas. Pela primeira vez, não apenas acreditei em Deus, mas percebi que ele havia usado cada experiência, cada falha e cada desafio para moldar meu caráter, minha fé e meu coração. O suspense final se dissolveu em esperança. Jae-yoon havia sido neutralizado. A confiança da minha família foi recuperada aos poucos e minha vida começou a se alinhar com os princípios que Deus me ensinara. A fé, o amor verdadeiro e a integridade se tornaram a base da minha existência. Ao olhar para Seoyeon, senti tímidas lágrimas de emoção escorrerem, não de tristeza, mas de gratidão profunda. Havia alcançado algo que dinheiro algum poderia comprar: um coração transformado, um amor puro e uma vida guiada por Deus. Antes de encerrar o dia, juntos, fechamos os olhos e oramos silenciosamente. Nossas mãos entrelaçadas, o sol se pondo no horizonte, a brisa leve tocando nossos rostos. Cada som, cheiro e toque criavam uma sensação de plenitude. Obrigado, Senhor, por nunca me abandonar, mesmo quando eu me perdi. Obrigado por me mostrar que o verdadeiro amor e a verdadeira riqueza estão em Ti, em nossa fé e em nossa entrega. Que possamos continuar caminhando juntos, guiados por Ti, sempre. A oração ecoou em nossos corações e senti uma paz indescritível, finalmente completa. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa de esperança e deixe seu comentário contando o que você aprendeu sobre amor, fé e superação.
E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar mais histórias emocionantes que vão inspirar sua vida e fortalecer sua fé em Cristo.